Vamos lá, pessoal, tá acabando, falta 5 exercícios, né? A gente já tá acabando Bernoulli, Bernoulli é mais demorado mesmo, não tem o que fazer, né? Então a figura abaixo apresenta o sifão de diâmetro constante, tá? Então quer dizer que aqui o diâmetro não muda, isso quer dizer que a velocidade sempre é a mesma. Guarda isso, viu, gente? Sabendo que a diferença de pressão entre o ponto S e o ponto A, diferença de pressão, então ΔP, deve ser maior que menos 60, então menos 60 quilopascal. Ô professor, mas como que é a diferença de pressão? Isso quer dizer que a pressão de A é maior que a pressão de B, tá? Ou melhor, a pressão de S, tá? A pressão de A é maior que a pressão de B, ou na verdade a pressão de B é maior que a pressão de A e isso vai gerar então uma diferença de pressão negativa, tá? E desprezando as perdas de carga, ou seja, não tem perda de carga no sistema, determine a velocidade da água de massa específica 10 a quarta Newton por metro cúbico no sifão e a máxima altura que o ponto S pode ter em relação ao ponto A. Tá? Gente, então para começar, né, a velocidade do escoamento em S, né, essa velocidade, ela vai ser a mesma velocidade que no ponto B. Então a gente vai poder usar a relação de Bernoulli, né? A velocidade em B, ela vai ser dada pela raiz quadrada, tá? Da nossa, de 2 vezes o valor da gravidade, vezes a altura. Então, no caso, a nossa altura entre o ponto A e o ponto B é de 1,6. Então, a velocidade em B, ela vai ser dada por raiz quadrada de 2 vezes, ele não falou quanto que queria a gravidade, então vou considerar 10, então vezes 1,6. Isso vai gerar para a gente a raiz quadrada de 32, tá? E a raiz quadrada de 32, ela é raiz quadrada de 32, 5,66 aproximadamente, tá? 5,66 metros por segundo, tá? Então fiz a primeira parte da pergunta. Agora a segunda parte ele quer saber a altura, ou seja, em relação a A, tá? Ele quer esse valor aqui do Z, vamos chamar de ZS. Lembrando que a velocidade em B, tá, gente, vai ser a mesma que a velocidade em S, já que o diâmetro é constante, tá? Então, a nossa carga em A vai ter que ser igual à carga em B, pela equação de Bernoulli. Então, nosso Z de A mais a velocidade em A elevado ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, mais a pressão em A, pressão A, sobre o peso específico, no caso é a água, vai ter que ser igual a Z de S mais a velocidade de S ao quadrado, a carga cinética, né? Mais a pressão em S dividido pelo peso específico. Tá? O que a gente sabe, gente? No ponto A gente tem um reservatório de grandes dimensões. Tá? E eu estou comparando S em relação ao ponto A. Então, o A é o nosso referencial. Então, esse valor aqui é zero. Aqui neste ponto, o fluido não está em escoamento, então isso aqui também é zero. Tá? Esse S é o que a gente quer saber, né? E o restante a gente vai precisar estar trabalhando. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar com essa equação agora? Note que a gente sabe o ΔP. Né? Se eu sei o ΔP, então eu vou passar essa pressão para o outro lado e a gente vai ficar que a pressão de A dividido pelo peso específico menos a pressão de S vai ter que ser igual, tá? Menos a pressão de S vai ter que ser igual a ZS mais a velocidade em S ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Tá? Então, no caso, nós temos aqui que a nossa diferença de pressão, tomar cuidado, né? No caso, a diferença de pressão entre o ponto A, entre o ponto S e o ponto A, tá? Ó, diferença entre S e o ponto A é menos 60.
Eu esqueci de comentar isso, tá? Aqui eu estou falando que é a diferença de A para S. Então isso aqui vai mudar o sinal, tá? O nosso ΔP vai ser positivo, tá? Então a gente vai ter 12 ou 60 kPa, tá? Então 60 kPa são 60.000 dividido pela nossa massa específica 10 a quarta, então são 10.000. Vai ter que ser igual a ZS, que é o que a gente quer saber, em relação ao ponto A, mais 5,66, que é a velocidade de escoamento, ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, não falou quanto que era, então 20. Então o nosso ZS vai ser, posso cortar aqui, aqui, aqui e aqui, então a gente vai ter 6 menos o resultado dessa expressão, né? 5,66 ao quadrado dividido por 20. Então a nossa altura em Z e S, ZS vai ser igual a 6 menos 5,66 ao quadrado dividido por 20 vai ser igual a 4,4 aproximadamente, tá? Então a máxima altura que eu posso trabalhar com esse sifão é 4,4 metros em relação, tá, gente, ao nível A, tá? Se esse nível baixar, a altura desse carinha, desse sifão, acompanha esse procedimento, tá? Vamos para o próximo e o último da equação de Bernoulli, depois a gente vai para máquinas de fluxo, tá? Então, um bocal é alimentado com ar a uma determinada velocidade. O escoamento ocorre em regime permanente e o ar é descarregado para a atmosfera a uma velocidade de 60 metros por segundo. Então ele traz a velocidade de saída. Na entrada do bocal, a área é de 0,5 metros quadrados, certo? E na saída é de 0,04 metros quadrados, tá? Então a gente tem aqui a saída. A massa específica do ar corresponde a 1,2 kg por metro cúbico, conforme esquematizado na figura ao lado. Determine a pressão manométrica necessária na entrada do bocal, tá, em quilopascal. Tá? Então o que nós temos? Nós temos a pressão de saída, que é aqui, a velocidade de saída e a área de saída. Perfeito? E a gente tem aqui somente a área de entrada, tá? A gente não sabe o que está acontecendo, qual é a velocidade, o que é que está ocorrendo, não sabemos nada sobre isso. Então o que a gente vai precisar calcular? E ele quer a pressão no ponto 1, tá? Ele quer exatamente isso, a pressão no ponto 1, tá? Bom, eu vou precisar primeiramente a velocidade com que ocorre esse escoamento desse ar. Qual é a velocidade de entrada, qual que é a nossa V1, tá? Daí eu vou depois determinar a nossa velocidade, tá? A nossa pressão, na verdade, que também é desconhecida. No caso, pressão 1 é igual a 4, né? Como que eu vou achar essa velocidade? Usando, tá, a relação da equação da continuidade. Tá? Então, a vazão no ponto 1 tem que ser igual à vazão no ponto 2. Tá? A vazão no ponto 1, a gente vai ter, então, V1 vezes a área 1, que é de 0,2, que vai ter que ser igual à velocidade 2 vezes a área da região 2, que é 0,04. Na realidade, aqui eu esqueci de colocar, já é 60, né? A velocidade 2 é de 60. Então, a velocidade de escoamento na região 1 é 60 vezes 0,04 dividido por 0,2. A nossa velocidade 1 é 60 vezes 0,04 dividido por 0,2, que vai ser igual a 12 metros por segundo. Achei a velocidade 1. Achei a velocidade 1, vamos olhar então para a equação de Bernoulli. H1 vai ser igual a H2. Gente,
Antecipando as coisas, eu estou olhando a mesma linha de corrente e essa linha de corrente está na mesma altura, então as cargas potenciais já são zero, tá? Então já posso considerar isso, tá? Então vai anular a carga potencial. Então a gente vai ter velocidade 1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, mais a pressão 1 dividido pelo peso específico do fluido, vai ter que ser igual a velocidade 2 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, mais a pressão 2, que no caso é a pressão atmosférica, dividido pelo peso específico do nosso fluido. Tá? A gente já sabe as velocidades, a gente quer esse carinha. Eu só vou equacionar isso daqui, tá? Da melhor forma possível. Não, vamos fazer os cálculos direto, né? Então a gente tem 12 ao quadrado sobre 20 mais P1, que a gente não sabe, vezes o peso específico, tá? Então ele fala que a massa específica é 1,2, então o peso específico vai ser 12. 12 vai ser igual a V2, que é 60, então, ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, que é 20, mais a pressão atmosférica, vamos considerar 10 a quinta, tá? Então, aí 10 a quinta, ou 100 mil, tá? Dividido pelo nosso peso específico, que é 12. Deixa eu ver se eu deixei espaço, deixei. Tá? Então a gente vai ter 144 por 20 mais pressão 1. Já vamos fazer as contas. É que eu tenho mania de ir tentar fazendo os cálculos, mas não faço, né? Então 12 ao quadrado são 144 dividido por 20, né? São 7,2. Nossa carga então é de 7,2 desse lado, aqui dividido por 12, vai ficar sendo igual 60 ao quadrado. 60 vezes 60 são 3.600. 3.600 dividido por 20 são 180. Então 180 de carga cinética do outro lado, mais a pressão atmosférica, que é 10 a quinta, tá? Então mais, 10 a quinta são 100 mil, dividido por 12, vai dar 8.333,33. Então a nossa pressão 1 dividido por 12 vai ser igual a 180 mais 8.333,33 menos 7,2, tá? Então eu já vou usar o valor que está aqui diretamente, tá, gente? Para a gente não ter arredondamento. Então mais 180, né? Menos o 7,2. A gente passa a ter esse valor aqui, tá? Então P1 dividido por 12, ele vai ser igual a 8.506,13 nos pontinhos. Então nossa pressão 1 vai ser esse valor vezes 12, tá? Então vezes 12, temos que a nossa pressão vezes 12, a nossa pressão 1, ela vai ter que ser de 102.073,6 Pascal, tá? Tá aqui então a pressão de entrada nessa região, tá, gente? Fica por aqui esse vídeo e vamos para o último vídeo falando sobre máquinas de fluxo. Até daqui a pouquinho.